Vamos partir então agora para 10 curiosidades, alguns já que a gente já comentou, né? Mas é só para pontuar mesmo, para a gente entender essas características de alguma das plantas automáticas. Vamos começar aqui, né, Tico? As plantas automáticas de cannabis geralmente são menores do que as variedades de cannabis tradicionais, alcançando cerca de 60 a 100 centímetros de altura, e em alguns casos aí, né, até menor, né, cara? 30, 20 ali. Ou seja, uma planta de menor porte por conta de vir ali da Ruderalis, né? É isso, né? Ela já nasce com essa vontade de florir para poder procriar. Então, o quanto antes ela se sentir pronta para florir, ela vai florir. Ela não vai esperar uma modificação, uma indução, né, de fotoperíodo para poder estar ali modificando a sua estrutura e aí florindo, né? Então, ela já vai florir, querer florir desde sempre. É só ela entender que chegou lá. Então, tem essa característica dela ficar menor mesmo. Certo. A segunda, né, Tiagão? Aqui, ó. Essas plantas foram desenvolvidas, como a gente viu, a partir da variedade de cannabis ruderalis, uma espécie de cannabis que cresce naturalmente em climas frios e com baixa incidência de luz solar. Mais uma vez, para pontuar essa origem, né, e essas condições ambientais que geraram essas condições de desenvolvimento da planta, né? Exatamente. E aí você observa, né? E você começa a entender também o porquê que ela tem baixa produção, né, de canabinoides, de terpenos, baixa estatura, né? Porque o clima frio, né, e provavelmente com ventos fortes, né, vai reduzir esse porte da planta, né? Que a planta não gosta, né, de vento. Se você trovar o vento em cima dela, você pode ver que ela vai travar, ela não vai se desenvolver, ela vai ficar pequena mesmo, né? E essa baixa intensidade de luz, né, é o que acaba, né, enfraquecendo, né, essa produção aí de resina, né, podemos dizer assim, né, baixos canabinoides e terpenos, e por isso que essas cruzas vieram bem a calhar, porque trouxe essas características da sativa, né, e da índica com uma resina e porte um pouquinho mais avantajado, podemos dizer assim, né? A terceira curiosidade aqui, Tico. As plantas automáticas de cannabis têm um ciclo de vida mais curto em comparação com as variedades de cannabis tradicionais, geralmente levando de 8 a 10 semanas para crescer do início ao fim. Ou seja, essa velocidade mostra aquilo que a gente estava falando, né? Se você quiser uma colheita rápida, a automática passa a ser a mais interessante nesse sentido, né? Eu acho essa característica assim, um benefício para você estar né, tendo mais produtividade, né? Produtividade não com relação à produção, densidade de bud, mas assim, produtividade com relação à colheita, né? Então você tá mais vezes ali ao longo do seu ano, né, colhendo. Então isso pode ser importante dependendo do seu plano de cultivo. Por isso que seu plano de cultivo tem que ser bem estruturado e tem que prever ali ou não a utilização das automáticas para você se organizar nesse período. Exato. A quarta curiosidade aqui, Tiagão. As plantas automáticas de cannabis não dependem do fotoperíodo para florescer, o que significa que elas não precisam de um ciclo de luz específico para iniciar a floração. Aquele ponto que a gente fala ali, né? Ou seja, mesmo no outdoor, é uma planta que pode ser levada o ano inteiro nesse sentido, né? Exatamente, cara. E é o tipo assim de planta. Você, né? Se você vai lá e produz as suas sementes, né? Você plantou suas automáticas, nasceu uma macho, uma fêmea. Você produziu semente, tem mais de 1.000 sementes ali para você levar suas automáticas, filhão. Aí é aquele negócio, você planta uma toda semana, daqui a pouco você vai ter umas 10 plantas, 12 no máximo ali, e você vai estar colhendo toda semana, você vai estar colhendo uma automáticazinha ali com 30, 50 gramas, mas é toda semana 30, 50 gramas, meu amigo, entendeu? Exato, né, cara? Exato. Aí sim, né? Esse é um plano de cultivo super eficiente, né? Não, já entregou o game pra galera que tá querendo esse tipo de método, pai. Não, e aí, né, a gente viu o quinto tópico é aquilo que a gente viu, né? Ela vem primordialmente ali da Ruderalis, que tem um porte bem mais baixo. No entanto, embora as plantas automáticas de cannabis sejam menores do que as variedades de cannabis tradicionais, elas ainda podem produzir rendimentos significativos, especialmente se cultivadas em condições ideais. E a gente vê um monte de jardineiro e jardineira tirando automáticas sensacionais em termos de produção, né, Tiagão? Sim, cara, sim, cada vez vem melhorando mais, porque é isso, né? Essas cruzas, né? Vai vindo esse melhoramento genético, né? Como o Tico bem colocou, né? Vai tendo a melhoria, né? A evolução dessas características, né? Que a gente deseja.
Então, cada vez e a planta cada vez vai estar mais adaptada também aos ambientes, né? Que a gente hoje está disponibilizando, cada vez mais padronizado também, né? A galera tá conseguindo ter acesso aí bastante aos equipamentos, mesmo até as growbiarras, né? Elas estão conseguindo manter esse padrão ambiental aí bem similar. Exato. Aí. Exato. Mandar um salve para os nossos patrocinadores, Ganza Lamps, uma revolução para o seu grow. E ainda você conta com o cupom de desconto de R$200, Comunidade Grower. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Ganza, Choco Grower, o chocolate dos growers. Para o seu momento 4,20, nunca mais ser o mesmo. Quer sentir o sabor das flores num chocolate? Experimenta o Choco Grower. A próxima aqui, ó. A sexta curiosidade. Então, as plantas automáticas de cannabis são resistentes a condições climáticas extremas, o que as torna ideais para o cultivo em climas mais frios ou em áreas com verões mais curtos, né? Ou seja, tipo, aquela procedência dela, né? Aquela ambientação já deixa ela mais resistente a essas condições mais adversas de clima e tempo ali, né? É um perfil genético construído historicamente, como a gente viu lá no início da aula, né, cara? Aquela condição, né, da onde ela nasce, são condições extremas que colocaram essas características em evolução, né? E aí é justamente o quê? A planta ficar com vontade de viver, né? Essa é da natureza. E aí, ao ficar com vontade de viver, ela desenvolveu essas características, né, para esse tipo de estrutura, né? Ou seja, ambientes frios, com baixa luz, mas mesmo assim ela dando conta de florir e gerar suas sementes. Exato. Sétima, Tiagão. Essas plantas têm uma genética mais estável em comparação com as outras variedades de cannabis, o que significa que elas são menos propensas a herdar traços indesejáveis de seus pais. Então, você imagina você fazer uma cruza de automática com automática, fazendo uma reversão de sexo, né? Acho que a forma de estabilizar essas características genéticas acaba sendo mais fácil do que nas demais tipos de plantas de cannabis, né? Porque tem aquele, né, questão, né, dos genes, né, da genética, de gene dominante, recessivo, né, e as Ruderalis têm essa características de gene muito dominante, né, então, e são o que acaba, né, mais fácil transferindo, né, esses traços. Os traços, né, recessivos são características mais difíceis de você conseguir transferir, né. Então, por essa questão aí genética, você tem isso, que é uma vantagem, que é como a gente estava falando, né? Do que o Tico estava falando, de você usar ela para sua medicina, né? Aí tem essa tranquilidade na questão de você perpetuar pela semente em relação às regulares, que você deve fazer essa coisa pelo clone, né? Porque pela semente você já tem a probabilidade de perder essas características desejáveis muito mais fácil. Por isso, a questão do clone e as automáticas, sempre a preferência é por sementes e não os clones. Mas eu tô curioso para saber se dá para fazer clone de automática e quem consegue. Vamos ver, daqui a pouco a gente vai entrar nos mitos e verdades aí. Será, hein? Será que dá para fazer clone de automática, rapaziada? Vamos ver. Oitava aqui, Tico. As plantas automáticas de cannabis podem ser cultivadas em um ciclo contínuo, o que significa que o cultivo pode ocorrer em qualquer época do ano. E, mais uma vez, aquilo que a gente tinha falado de fazer o cultivo consorciado ali com outras plantas de fotoperíodo também, né, cara? Cara, queria até mandar um abraço para um camarada que participou da nossa primeira consultoria, Grande Léo, né? Grande Léo. Pô, o cara, né? Ele desenvolveu um plano de cultivo para ele que foi super, assim, natural, né? Ele desenvolveu esse plano de cultivo que é muita luz, né? Muita troca de ar, um grow grande, muita automática, só automático, o tempo inteiro, automática. Ele, depois que a gente conseguiu organizar o plano de cultivo com ele só botava automática e até hoje ele só colhe, né? A vida dele tá colhendo exatamente aquele manejo que o Thiago tava estruturando ali para a galera, assim. Então essa história dela, né, fazer esse ciclo rápido pode ser muito eficiente dependendo do seu plano de cultivo.
Exatamente, ó. Nona, algumas plantas automáticas de cannabis têm uma taxa de THC mais baixa, né, por conta ali da ruderalis, do que as variedades de cannabis tradicionais, o que as torna mais adequadas para usuários recreativos que preferem uma experiência menos intensa, né? Você quer tá começando na ganja ali ou quer até um medicamento um pouco mais, não fraco, mas mais ali equilibrado, né? Nesse sentido pode ser bom, embora hoje a gente já veja cruzas com alto teor de THC também, né, Tiagão? Sim, cara. Eu vou falar para você, eu acho que esse tipo de planta, né, como as plantas high CBDs, elas são plantas excelentes para você fazer com seu hash, tá ligado? Em vez de você usar o tabaco, saca? Ou usar alguma outra flor também potente, né? Eu acho que assim, são plantas que servem ali para você fazer o engodo, né? Do seu baseadinho. Boa, essa é boa também, né? E para fechar aqui as curiosidades, né? Como a gente viu lá no começo da live, as plantas automáticas de cannabis têm uma história relativamente recente em comparação com as outras variedades, com o primeiro híbrido Ruderalis sativa criado na década de 70, como a gente viu lá com o nosso avô aqui da comunidade. Corrigindo aí. Aí os híbridos começam na década de 70, mas a Ruderalis sativa veio em 95. 90. Há 28 anos, vamos ser mais específico, né? 28 anos. Cara, né? É nada, né? Coisa, né? É nada. Você imagina o que vem ainda em termos, né, de estabilização genética, né, dessas plantas automáticas. Mas, pô, Tico, aí, ó, 10 curiosidades que eu acho que dá o panorama geral, né, dessas peculiaridades que a planta traz, né, dessas diferenças em termos de ciclo, padrão, período de maturação ali, que é muito bacana, né, cara, ter uma alternativa rápida para o teu cultivo também. E eu acho assim, cara, a gente daqui a 30, né, 20 anos, com a evolução que a gente está tendo, a gente vai chegar a ter automáticas muito poderosas. Já existem automáticas muito poderosas, mas eu acho que essa característica 9 ali, né, a gente vai ultrapassar ela muito rápido, né? Essa característica dela ser menos intensa, por conta da velocidade que ela se desenvolve, a gente com essas cruzas e com essas estabilizações vai superar isso muito rapidamente.